Na segunda-feira nós falamos, à noite, sobre a fé abundante. Nos momentos dos nossos testes, das nossas provações ou tribulações, como preferir intitular, é necessário uma fé abundante. A fé abundante, nós falamos a respeito de dois personagens que foram verdadeiros geradores de riquezas. Dois: Jó e José, de tantos, de muitos. Mas nós falamos de dois poderosos geradores de riquezas. Jó, que foi o homem mais rico do Oriente, de todo o Oriente, e depois do seu teste, e aprovado no seu teste, se tornou duas vezes mais rico, ou tudo que ele possuía, Deus restituiu em dobro após ser aprovado. E falamos sobre José que se tornou também o homem, ou um dos homens mais poderoso da terra, que vendia para o mundo, tá? Quando o mundo tinha escassez, ele tinha em abundância. E aí, nós precisamos perguntar assim, o que tinha em comum nesses homens? Que característica possuía, que característica que diferenciou esses homens? Que fez com que esses homens fossem tão abençoados por Deus, crescessem tanto, prosperassem tanto. Nós falamos sobre, há um tempo atrás, acho que há algumas semanas, eu trouxe Jó como reflexão, um dos homens que fez a diferença na sua geração. E nós falamos sobre as características que acompanhavam Jó. Vou recapitular aqui, isso também falamos na segunda-feira, vamos lá. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Diga comigo, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Quantas virtudes tem aqui? Quantas? 4. 4 virtudes. Isso aqui é importante a gente registrar, tá? Porque isso não está aqui de enfeite. Homem íntegro, inteiro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Veio toda a situação que nós conhecemos da história de Jó. Tudo que ele passou. Bispo, o senhor está repetindo o sermão? Não estou repetindo o sermão, inclusive você que acompanhou, está me acompanhando aí, e acompanhou pela transmissão, talvez a bispa pregando, outros bispos pregando, não estou repetindo, só estou pontuando, porque nós vamos entrar no ponto forte, tá? O que fez realmente desses homens, qual a característica mais marcante, o que diferenciou esses homens, porque eles chegaram onde chegaram. Aí, no 2:3 disse assim: disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há, diga comigo, ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal, e agora Deus acrescentou uma. E mantém
e se mantém íntegro. Entrou o irrepreensível lá, agora são 5. 5 características, 5 virtudes. Isso significa que, em todo o processo que ele passou, ao invés de ele retroceder, ele cresceu. Ao invés dele perder virtude, ele ganhou, desenvolveu uma nova virtude. Ou muitas outras, que não relata. Ao invés dele perder, talvez, deixar de ser íntegro, parar de temer a Deus, evitar o mal, ele desenvolveu, ele cresceu. E isso nos ensina algo importantíssimo. Vamos seguir aqui, então, de 4, ele foi para 5, certo? Por isso, aí mostra o que acontece. Ele saiu melhor como pessoa. De todo aquele processo ele cresceu. E por ele ter crescido internamente, foi restituído tudo o que ele possuía dobradamente. Então, se ele era o homem mais rico, ele se tornou o homem 2 vezes mais rico do Oriente. A restituição total. Vamos lá. Eu falei 2 homens, né? Vamos lá. Olha como José era visto. Projeta para eles, diga comigo. Lá vem aquele, o que está escrito aí? Diziam uns aos outros. Como é que José era conhecido? Sonhador. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E esse sonho foi dado por quem? Por Deus. A capacidade de sonhar e realizar, materializar os sonhos, vem de Deus. E quando você olha a história de José, você vê que tudo aquilo que ele sonhou, que foi colocado dentro dele por Deus, se materializou. O processo foi fácil? Não. O processo foi doloroso? Foi. Mas o que aconteceu? Ele adquiriu virtudes no processo? Sim. Ele perdeu qualidade, ele perdeu virtude, ele perdeu a fé no processo? Não, ele aumentou. Ele cresceu. E isso refletiu fora. Porque o que está dentro, reflete fora. Então vamos lá agora. Tiago 5:1. Como vocês sabem, nós consideramos felizes, diga comigo, felizes aqueles que mostraram, que palavra está aqui? Perseverança. Olha o que vai citar. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de quem? Ouviram falar da perseverança de Jó? Ou da paciência de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? Que palavra é a palavra destaque aqui? Perseverança. Perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança, lá em Tiago, hein? Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? 11 meses de teste, 11 meses de luta e 140 anos de glória. 2 vezes mais rico, família abençoada, restituída toda a família. A restituição foi total, foi plena, financeira, familiar, espiritual. Posição que Deus tinha anteriormente, a posição foi elevada, ele foi elevado a um nível superior.
Mas vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. A palavra é perseverança. Coloca junto aí, você que está anotando, paciência e perseverança, porque são sinônimos. Paciência e perseverança. Só que tem uma coisa, no processo, vamos lá, Jó tinha 4 virtudes que foi colocada, apresentada por Deus, e depois Deus apresentou 5. Ele desenvolveu novas. Ele cresceu. E mais, eu posso enumerar, ali foi lá no capítulo 2, se eu for para o capítulo 42, 43, eu já vou acrescentar outras. Eu vou acrescentar outras porque ele mesmo diz assim, antes eu conhecia por ouvir falar, agora eu te conheço por vê-lo. Então, todo aquele processo levou a conhecer Deus de verdade. Antes ele ouvia falar de Deus, mas depois ele passou a conhecer a Deus de verdade. E o que fez com que ele conhecesse a Deus? Aquele processo. Porque no processo ele aproximou-se de Deus. Ele se achegou ainda mais a Deus. Ele se tornou mais dependente de Deus. A fé dele foi desenvolvida no processo. E aí, Romanos 5 fala uma coisa importante. Eu vou ler em várias traduções. Não só isso. Diga comigo, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Se ela estiver produzindo algo que não seja isso, dentro de você está entrando errado, está tudo errado. Você que está na transmissão, se o processo que você estiver passando, ou está passando, não estiver produzindo em você exatamente isto, volta aqui por favor, a perseverança, volta lá por favor, porque sabemos que a tribulação produz, o que está escrito? Então, para aí e analisa, o que está produzindo? Desânimo, abatimento. O que está produzindo aí dentro? Revolta. Está recebendo de forma errada. Não está entendendo nada. Porque o processo dela é outro. O propósito dela é outro. A perseverança, diga comigo, um caráter aprovado. Tribulação, perseverança. Perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Você só cresce se estiver entrando dentro de você dessa forma. E a esperança, diga comigo, não nos decepciona. Porque a esperança é o quê? É a âncora da alma. Lembra de Abraão? Diga comigo, quando não havia esperança, ele creu contra a esperança. E por isso foi justificado. Lembra de Abraão? E quando não havia esperança, ele creu contra a esperança, pelo que isto lhe foi imputado como justiça. Ele creu, ele é merecedor, ele vai viver aquilo que ele creu. Ele vai desfrutar, ele vai alcançar aquilo que ele creu. Ele foi justificado pela sua fé. Porque não tinha esperança e ele creu contra a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Diga comigo, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vou mudar a tradução, tá bom? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação, diga comigo, produz a paciência. Ou a perseverança, por isso que eu falei, coloca as duas juntas. A tribulação produz a paciência, a perseverança. É o que tem que acontecer. O que Deus está me ensinando com isso?
te ensinando a ser perseverante, te ensinando a ser paciente, te ensinando a passar pelos processos certos. Você não pode pular processo. Você não pode pular processo. Pulou processo, você vai fracassar. Você não está preparado. Tudo na vida tem um processo. E a paciência, diga comigo, a experiência. Como é que eu posso falar que eu conheço a Deus se eu não tenho experiência com Deus? Como eu posso falar de algo que eu não tenho experiência nisso? Agora eu não estou falando só de Deus não, agora eu estou falando do processo. Como eu adquiro experiência? Passando pelos processos. Quando você passa pelos processos, você começa a ter experiência. E a experiência é extremamente importante, porque você sabe como as coisas acontecem. Você sabe como Deus trabalha. Você sabe na sua vida profissional, na sua vida familiar, tem processos. E a gente adquire experiência no processo. E a experiência, a esperança, ela fortalece. Por quê? Quando você tem experiência, quando você passa por outra situação lá na frente, você não perde a esperança, porque você já sabe o que você passou lá atrás e como terminou. As experiências que você teve. Aliás, toda nova experiência que você passar, você tem que se recordar da anterior. Toda. Nós voltamos lá. Espera aí. Olha pelo que eu passei e olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que eu superei. Olha como Deus foi comigo. E agora, essa situação, a mesma coisa. Vou passar, vou superar. Deus será comigo. E a esperança não traz confusão. Diga comigo, a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está aí. É o trabalhar de Deus. É o fortalecimento de Deus. Quando Deus permitiu que Jó passasse por tudo que ele passou, porque o problema não é passar, é o final. O que conta é o final. Como é que foi o final dele? Foi bom ou foi ruim? 140 anos de glória, 2 vezes mais rico, família abençoada, viu até a 4ª geração, que final extraordinário. Viu neto, bisneto, tataraneto, viu todo mundo crescer e deixou herança para todo mundo. Maravilhoso. Agora antes ele ouvia falar de Deus, agora ele conhece a Deus. Agora ele é salvo de verdade. Agora ele foi salvo, porque antes ele ouvia falar. Agora ele conhece a Deus de verdade, por andar com Deus. Então aquele processo foi o amor de Deus. Espera aí, eu quero te dar experiências maiores. Eu quero que você me conheça de verdade. Eu quero fazer algo maior na tua vida. Eu vou usar a tua vida para me glorificar. A mesma coisa José, que passou por um processo e desenvolveu uma intimidade profunda com Deus. Porque ele sonhou, depois já na prisão ele estava revelando sonhos. Ele cresceu. Primeiro Deus deu um sonho, depois ele já estava até revelando o sonho dos outros. A intimidade com Deus. E Deus dando a ele uma visão, olha que coisa linda, né? Deus deu a ele que é um princípio maravilhoso, que se todo mundo usasse, todo mundo ficaria rico, né? Quando se ganha muito, se gasta muito, né? O que Deus ensinou José? No tempo das vacas gordas guarda, armazena, porque virão os tempos das vacas magras. Quando chegar o tempo das vacas magras, que eram 7 anos de escassez, o mundo não tem, e você vai ter em abundância. E aí o que aconteceu nessa fase? Foi a fase que ele mais enriqueceu. Foi a fase que ele mais cresceu, que ele mais prosperou.
Porque quando ninguém tinha, ele tinha abundância, porque ele se preparou. Quando precisavam comprar comida, tinha que comprar José. Quem queria trabalhar, tinha que trabalhar para José. Quem queria negociar, tinha que negociar. Então, o dinheiro, rebanhos, as pessoas, terra, veio tudo para as mãos dele. Visão de Deus. A visão que Deus deu a ele. Comunhão, revelação, intimidade com Deus. Quem está entendendo, por favor? Você vê, sabe uma frase que nós usamos? Diga comigo, Deus tem informações que ninguém tem. Deus deu a José. Deus tem informações que ninguém tem. E quando você tem intimidade com Deus, Deus vai dar a você informações que ninguém tem. E esse momento, você vê que o processo da tribulação, ou das experiências que nós passamos, os testes que nós passamos na vida, é a primeira coisa, deixa eu fixar isso com você. A tribulação tem que produzir o quê? Está produzindo o quê em você? Fala aí você na transmissão, se você entendeu. O que tem que produzir em você? Primeira coisa. Primeiro, perseverança. Perseverança. É a primeira coisa. Se ela não estiver produzindo isso, está errado. Você está recebendo tudo errado. O problema é que você não está entendendo o que é o processo. Depois, ela vai produzir em você a experiência. Ou você vai ter um caráter aprovado por Deus. Caráter aprovado. Volta aqui para eles. Volta mais um, por favor. Volta mais um. Está aí? 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Se eu mudar a tradução, vai estar perseverando. Muda a tradução para eles, por favor. Muda para outra. A tribulação produz o quê? Então, por isso que eu pedi para você, deixa as duas coisas juntas. Paciência e perseverança, paciência e perseverança, paciência e perseverança, paciência e perseverança. E a perseverança, diga comigo, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, diga comigo, a esperança. Muda a tradução, por favor. E a paciência, a experiência. Que é o caráter aprovado. E a experiência, o quê? Então para aí agora e pensa comigo, reflete isso. O que você tem passado tem produzido isso em você? Perseverança ou paciência, experiência, você está adquirindo experiência com isso? Experiência? Que isso vai trazer o caráter aprovado. E a experiência, a esperança? E a esperança não nos decepciona? Abraão creu contra a esperança e foi justificado por essa fé? Quem está entendendo, por favor? Está te dando um norte, ó. Está te dando um norte. Como é que eu estou recebendo? Vamos lá. Meus irmãos, Tiago 1:2. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Que já está agora colocando a palavra provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. A prova da sua fé produz a perseverança. O que prova que você tem fé é se você está perseverando. Entendeu? O que prova que você crê é se você está perseverando. E a perseverança deve ter ação completa.
A perseverança é acompanhada de ação. Fé sem obras é morta. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem, diga comigo, lhes faltar coisa alguma. Qual a palavra que Deus está trabalhando forte conosco hoje? Perseverança. Paciência, perseverança. Experiência, caráter aprovado. Esperança. É isso que vai te levar para outro nível. Tanto é que quando a gente olha esses dois geradores de riquezas, Jó e José, você vê nitidamente, tanto é que Tiago mostra isso, que essas características estavam ali. Fortemente. Vocês viram a perseverança de Jó e o fim que ele teve? Está vendo? É mais ou menos se estivesse dizendo assim, sabe por que ele teve esse fim? Sabe por que ele teve esse fim extraordinário? Por causa da perseverança dele, da paciência dele. É por isso que ele teve esse fim. O fim é fruto daquela paciência, é fruto daquela perseverança. Amém, pessoal? Amém. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, diga comigo, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedido. Peça a Deus sabedoria. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Diga comigo, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem em mente, o que está escrito aqui? E o que está escrito aqui? Em tudo o que faz. Mente dividida e instável em tudo o que faz. Por isso que nós precisamos fazer da oração do salmista a nossa oração, que ele diz assim, diga comigo, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim, o que está escrito aqui? Um espírito estável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito, o que é um espírito estável? Um espírito firme, que não oscila. O que possuiu esses dois homens? Um espírito estável. Você vai para Jó, um homem de espírito estável. Não perdeu a sua fé, a sua confiança, a sua capacidade de crer. Você vai para José, um homem de espírito estável, firme. Você vai para Davi, um homem de espírito estável. Essa é uma oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável. Chega de oscilação, chega. Porque quem tem mente dividida, não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma, porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Sabe o que é a pessoa instável em tudo que faz? Ele não sabe o que quer, cada dia ele acorda de um jeito, cada dia de uma maneira, tem dia que ele crê, tem dia que ele não crê, tem dia que ele está firme, tem dia que ele não está, tem dia que ele está super animado, agora ele vai, e daqui a pouco ele está retrocedendo de novo. Tem dia que a palavra é autoridade na vida dele, daqui a pouco a palavra, ele já não acredita em mais nada na palavra, cada hora ele está de um jeito. Não tem estabilidade. Lucas 21:19 diz assim, diga comigo, é perseverando que vocês obterão a vida. É perseverando que vocês obterão a vida. Sabe essa vida maravilhosa, abundante, extraordinária, a vida que Deus te criou para viver? Ele precisa passá-lo por processos. Às vezes a gente não quer. Tudo na vida é um propósito. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Tem um versículo que eu gosto muito, eu acho esse versículo
é poderoso demais. Aliás, são 3 versículos, que eles são os mesmos versículos, são 3 versículos com as mesmas palavras, que eu acho poderoso demais. Que é o Salmo 42:5, que diz assim, ó, eu vou fazer em várias traduções. Repita comigo, por que você está, diga comigo, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Diga comigo, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Senhor. Tá. Vou mudar a tradução. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que você está assim tão triste? Vou mudar mais uma vez. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Diga comigo, eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Qual que é a palavra-chave aqui? Não. Não. Qual que é a palavra-chave aqui em tudo que eu li? Você que está na transmissão. Não. Que se você entender, daqui para frente você vai, muda tudo na tua vida. E se você entrar na profundidade disto. Quer mais alguém arriscar falar? Estão falando aí para mim na transmissão? Qual é? Quer mais alguém arriscar falar? Não, tudo bem, nós estamos na paciência, na perseverança, mas nesse versículo aqui, não, que bom que vocês não sabem, vocês vão aprender algo novo então, que não é novo. Palavra-chave aqui, por quê? Por quê? Essa é uma pergunta que é uma palavra que você deve estar com você continuamente, você fazer uso dela e entrar na profundidade dela, porque ela vai te dar respostas para muitas coisas. A primeira coisa importante aqui é a gente entender que o salmista tinha um sentimento, mas ele não alimentou o sentimento, e sim ele questionou. Ele questionou o sentimento. Não é a tristeza entrar dentro de você e você alimentar a tristeza. Não é um sentimento de mágoa, ódio, rancor, raiz de amargura entrar dentro de você e você alimentar. Não é a aflição entrar dentro de você e você alimentar a aflição. É questionar, por que você está assim? Por que você está se sentindo assim? Por quê? Por que você está tão triste? Por que você está tão aflito? Por que você está perturbado? Por que você está com medo? Por quê? Tem 2 coisas, o porquê e o autoaconselhamento, né? Eu porei minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Também já se autoaconselha. O porquê, ele é forte demais. É igual as pessoas que dizem assim, ó, deixa eu falar assim, sem querer agredir ninguém, tá? E até para abrir os olhos das pessoas. Eu penso que tudo tem um porquê, né? A gente precisa transformar a nossa dor, todo o nosso propósito, toda a nossa experiência, tudo aquilo que nós passamos, nós transformamos sim num propósito. Você erra quando você não entende isso, tá? Todos nós erramos quando nós não entendemos o propósito, aquilo que nós passamos, toda a nossa dor, todas as nossas experiências têm um propósito. Eu costumo dizer que é o seguinte, é você pegar tudo aquilo que você passou ou está passando, converter isso num propósito. O que é isso?
fazer com que isso seja útil, que isso abençoe a vida de outras pessoas. Que outras pessoas sejam ajudadas através daquilo que você passou. Isso é um propósito. Quando nós entendemos e colocamos isso dentro de nós, nós damos sentido, nós damos propósito à nossa vida. Então, às vezes as pessoas falam assim, o meu propósito, o que eu mais quero é ajudar pessoas, né? A gente escuta isso profundamente hoje. Perfeito, né? Quando isso é realmente verdadeiro, quando isso é verdadeiro, e lembrando que você se ajuda ajudando, você cresce ajudando os outros crescerem, você é curado ajudando pessoas a se curar, você prospera ajudando pessoas a prosperar. Está tudo interligado. Então, quando você entende isso, quantas pessoas estão vivendo, passando por situações terríveis, que se você colocar isso no seu coração, quando eu sair dessa situação, eu superar essa situação, eu quero ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei. Você vai para um outro nível. Pode ter certeza que você vai para um outro nível. Você cresce, você dá sentido e você dá propósito à sua dor. O que nós ouvimos a história de Jó e a história de José? Tem propósito nela. Tem propósito. Você vê que hoje nós estamos aqui há milhares de anos estudando, nos edificando através da experiência da dor de Jó. E o que aconteceu com José? Não só edificamos hoje, mas ele naquela época, ele foi usado para preservar o povo de Deus, para abençoar o povo de Deus. Tinha propósito. Tanto é que ele diz, não foi vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxe, para fazer isso tudo que vocês estão vendo e preservar esse povo. Todo esse povo em vida, uma grande geração em vida, tinha um propósito. Então, por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Por que estou perturbado? Por que eu quero vencer na vida? Você está aqui hoje, por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Responde para você. E o porquê, se você conseguir dar o porquê certo, você vai começar a entrar na profundidade, você vai começar a se conhecer de verdade e conhecer o teu real propósito. Eu estou aqui porque eu quero conhecer a Deus. Mas por que você quer conhecer a Deus? Eu estou aqui porque eu quero adorar a Deus. Mas por que o que você quer? Vamos no porquê de verdade, porque a gente vai chegar na sinceridade e na verdade. Porque o que nós... Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. E o porquê te ajuda a chegar lá. E o porquê te ajuda a vencer os sentimentos que você está aí. Quando você começa a questionar, a usar o porquê contra os sentimentos que estão aí, e quando você pega o teu propósito, qual que é o teu propósito de vida? Mas por que você quer isso? Por que você tem esse propósito? Por quê? Por quê? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, eu falei assim, primeira pessoa sincera que eu vejo. Porque você viu que hoje é muita moda, né? Que o meu propósito de vida, porque o meu propósito, descobrir meu propósito, e o cara está dando curso, ele está fazendo palestra, vendendo livro, está fazendo não sei o quê, e aí alguém confrontou ele de verdade, né? Porque ele vende curso, vende livro, e aí o cara entrou nele de verdade e foi puxando o propósito dele. Porque eu quero ajudar pessoas e tal. Não, mas por que você quer ajudar pessoas? Porque eu quero que as pessoas... Mas por que você quer isso? Porque você vai... Até chegar aí ele começa a chorar. Ele falou assim, não, é porque eu quero assumir o controle da minha vida, porque eu cresci num lugar de miséria, eu cresci mudando de endereço
até a determinada idade eu mudei 20 vezes de endereço, nunca tive endereço físico, porque não tinha fixo, porque não conseguia, meus pais não conseguiam, meu pai, né, porque meus pais separados, meu pai não conseguia pagar aluguel, meu pai não conseguia, quando eu ia para a escola, meu pai me deixava 100 metros de distância da escola, porque a porta do carro era amarrada com corda, porque a conta de energia cortava, porque eu não comia o que quis, e aí desabou. Então chegou no verdadeiro porquê. Eu não quero viver mais o que eu passei, eu não quero passar mais por aquilo que eu passei. Entendeu? E eu preciso assumir o controle da minha vida. Eu falei, agora sim, agora sim. Claro que aí quando você se torna um ser humano de alta qualidade, você se importa com o próximo. Eu conheço a dor do outro, eu não quero que outros passem por aquilo que eu tenho passado. Eu não quero que outros vivam aquilo que eu tenho vivido. No nosso caso, o nosso chamado, toda a nossa dor é para ajudá-los a superar a dor de vocês, a conhecer a Cristo, aonde está a solução de todas as coisas. A mudança de todas as coisas. Ele nos ensina, Ele coloca o Espírito dele em nós. Quem está entendendo, por favor? Você quer ser um gerador de riquezas poderoso? Você quer construir uma história poderosa? Qual a característica que esteve na vida desses dois homens, desses dois geradores de riquezas? Desses homens que fizeram a diferença? Perseverança junto com paciência, que gerou experiência, caráter aprovado, e esperança, a esperança, diga comigo, não nos decepciona. Então vamos lá, diga: eu preciso de perseverança, paciência, perseverança vai gerar, diga comigo, experiência, caráter aprovado, e a experiência, que não te decepciona. A esperança não te decepciona, é a âncora da alma. Quando não havia esperança, Abraão creu contra a esperança, pelo que isto lhe foi imputado como justiça. Amém? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé, por favor. Com seus olhos fechados, por favor, por gentileza. Memorize essas palavras. Você sai daqui com quais palavras? Diga comigo: perseverança, paciência. O que mais? Experiência, que é caráter aprovado. Que ela vai produzir o quê? Esperança. E a esperança não nos decepciona. Não nos decepciona. Ela vai trazer aquilo que Deus colocou dentro de você. Deus colocou um sonho dentro de José. E essas virtudes o levou à materialização daquele sonho. O que aconteceu? Ele perseverou, ele teve paciência, que gerou experiência com Deus, e experiência humana, porque ele foi passando pelo processo, administrou os bens de Potifar, depois administrou o cárcere, depois foi administrar o Egito. Experiência poderosíssima. E não perdeu a esperança. Uma foi produzindo a outra. E como a esperança não decepciona, ele governou, que era o propósito de Deus para a vida dele. Foi o que Deus colocou dentro dele quando ele tinha 16 anos, aproximadamente. E foi trabalhando para chegar àquilo. 16, 17 anos, 13 anos depois ele estava assumindo ou realizando
aquele sonho que Deus colocou dentro dele. Lindo demais. Então a pergunta que eu vou fazer para você é: o que a tribulação, a provação ou seu teste está produzindo em você? Se não for perseverança, paciência, se não for experiência e esperança, para tudo agora e reveja. Coloca tudo no seu devido lugar. Que você está recebendo errado. A absorção está errada. E aí acaba te levando para a direção errada. E esse não é o propósito. Deus, por quê? Questione-se o porquê. Por que o medo? Por que a dúvida? Por que está triste? Por que está perturbado? Por que está ansioso? Faça como salmista. Por que você está assim, ô minha alma? Por que você está triste? Por que você está ansiosa? Por que você está preocupado? Espera em Deus, confie em Deus. Põe a sua esperança em Deus. Oriente, aconselhe-se. Aconselhe-se. Esse é um desenvolvimento incrível. É crescer. Nós temos o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo agora, faça da oração do salmista a sua oração. Peça ao Espírito Santo que crie em você um coração puro e um espírito estável. Um espírito, tem outra tradução diz assim, um espírito inabalável. Peça ao Espírito Santo isso. Crie em mim, Espírito Santo. Eu quero um coração puro. Eu quero um espírito. Eu quero um espírito estável, firme. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda que todo o processo que eu tenho passado, me ajuda a desenvolver a perseverança e a paciência. E que da paciência e perseverança, a experiência. Eu quero crescer em experiência. E da experiência, eu quero um caráter aprovado. E que desse caráter aprovado, gere a esperança. Porque a esperança não nos decepciona. Você não será decepcionado. Confie em Deus. Confie em Deus. E é o Espírito Santo que vai gerar isso em você. Rasga o teu coração e diga a Ele: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor na minha vida. E se você tem absorvido tudo errado, fala também. Seja sincero e diga: ó, Espírito Santo, hoje caiu minha ficha, está tudo errado. Hoje está tudo errado, hoje caiu a minha ficha. E eu sei que eu estava absorvendo, retendo tudo errado. E a partir de hoje é isso, eu vou desenvolver a perseverança, eu vou desenvolver a paciência, da paciência eu vou desenvolver o caráter aprovado, a experiência, e da experiência a esperança. Por isso eu quero e preciso de um espírito estável, eu preciso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, você leu comigo. Então diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor, toma minha vida, me dê sabedoria, me ajuda a ser um José, me ajuda a ser um Jó, um gerador de riquezas, homens extraordinários, como foram esses homens. Me ajuda, o Espírito Santo. Fala com Ele, fala: essa oração é tua, essa oração é tua. Rasga o teu coração, porque é o caminho para uma vida extraordinária. É o caminho para uma vida gloriosa.
para subir a um próximo nível. Não deixa mais as preocupações, a tristeza, o medo. Não deixa mais a perturbação tomar conta da tua alma. Questiona. Por que você está assim? Por que você está sentindo assim? Por que está perturbado? Por que está com medo? Por que está com dúvida? Por quê? Por que está tão aflita? Fala para você. E se autoaconselhe, diga: espera em Deus, existe um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que tem um controle, que não perdeu o controle das coisas, que tem tudo sob controle, e tudo vai terminar bem. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Cria em cada um de nós, ó Espírito Santo, um coração puro e um espírito estável. Sabe o que é um coração puro? Coração limpo, sensível à voz de Deus. Um coração quebrantado, coração sensível aos ensinamentos do Senhor. Peça a Ele. E se preciso for, diga: troca o meu coração, Espírito Santo. Diga a Ele: troca o meu coração, faz um transplante. Não quero esse coração mais não. Troca o meu coração. Eu quero um coração limpo, eu quero um coração sensível, eu quero um coração saudável, eu quero um coração curado. Diga a Ele. Diga: eu abro o meu coração. Entra, Senhor. Limpa o meu coração. Troca o meu coração. Coloca um coração limpo. Um coração saudável. Talvez seu coração é um coração ferido, é um coração machucado. Diga a Ele: eu quero um coração novo. Eu quero um coração curado, saudável. Eu quero um novo coração, Senhor. Eu quero um coração puro. Eu quero um espírito estável, Senhor. Eu não quero mais ser oscilante. Eu não quero mais ser inconstante. Não pode existir mais na minha vida a falta de perseverança, até porque a perseverança é uma virtude dos vencedores. Viu? Perseverança, paciência é virtude dos vencedores, dos vitoriosos. Peça a Ele. Eu quero experiência. E que a experiência gere um caráter aprovado. E do caráter aprovado, a esperança. E a esperança não te decepciona. É você e Deus. É você e o Espírito Santo. Abre teu coração e deixa Ele te dirigir. Deixa Ele governar. Deixa Ele agir. Deixa. É com a sinceridade. Por que você quer intimidade com Deus? Por que você está aqui? Fala para Ele. Por quê? Por quê? Por que você quer vencer? Por quê? Fala com sinceridade. Seja sincero. Coração puro é isso. Por que você quer vencer? Por quê? Dá-me um coração segundo seu coração. É você e Deus. Jesus, muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração.
Coloca, Senhor. Diga a Ele isso. Diga a Ele. Me restaura Com o seu bálsamo. seu bálsamo de amor. Diga. Muda, me restaura com seu bálsamo de amor. Eu quero estar Quero estar aonde tu estás, onde tu estás, Senhor. Senhor. E sabe aonde é? No centro da tua vontade. No centro da tua vontade. Meu porto seguro. Meu porto seguro. Com seus olhos fechados. Entra, Espírito Santo. Dê um coração puro. Um coração limpo. Um coração saudável. Um coração sensível à tua voz. Coloca dentro de cada um espírito estável. Um espírito firme, inabalável. E que a partir de hoje, todo o processo, os testes, as tribulações, provações que cada um tem passado, desenvolva nela a perseverança, a paciência, a experiência, o caráter aprovado e a esperança. Porque a esperança não nos decepciona. Eu oro por todos, Senhor. Que ela saia daqui cheia da tua presença, que ela saia daqui com foco, que ela saia daqui sabendo o que fazer e como fazer, como deve agir. Fortalece a cada um e faça na vida dela aquilo que só o Senhor pode fazer. Fala melhor às mentes e aos corações, que nenhum de nós venhamos sair dessa reunião da mesma forma, mas que possamos sair mais crescidos, mais ungidos, mais espirituais. Eu oro por todos. Abençoe a cada um. Fortaleça a cada um. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Para Jesus.